Boa noite aos irmãos. Eu não sou um homem de revelação não, mas eu gostaria de fazer uma revelação para os irmãos. Do fundo do coração. Eu me sinto muito feliz de estar aqui nesta igreja. Eu sinto o aconchego, o calor humano, a irmandade. Isso para o pregador é muito importante, irmãos. É muito bom quando a gente chega numa igreja, né, que a gente sente aquela força espiritual, a gente sente a presença do Santo Espírito, né? Eu achei tão bonito o hino que foi cantado aqui antes da oração, que o hino, não sei se os irmãos perceberam, o hino disse assim: olha, não deixe que nada, nenhum problema secular possa atrapalhar agora esse nosso relacionamento com Deus. Não deixe que nada venha atrapalhar esse nosso estudo nesta noite. Irmãos, o Senhor Jesus fez um alerta, que eu acho uma das alertas mais importantes que ele fez para os seus seguidores, que serve até nós hoje. Foi quando ele falou para os líderes religiosos daquela época, que eram pessoas catedráticas, pessoas bem informadas, eram líderes religiosos, homens que conheciam a palavra de Deus, conheciam o livro do Antigo Testamento, a Torá, né? Conhecia o Pentateuco, né, que são os livros dos patriarcas e dos profetas. Mas Jesus falou para esses homens, disse assim: olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque esse tema que nós vamos estudar hoje, que é o tema do santuário, que está iniciando hoje, é um tema de fundamental importância para a nossa vida espiritual. Não esqueçam disso, meus irmãos. Esse tema do santuário é um tema exclusivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma crença, o qual somente os Adventistas do Sétimo Dia, né, têm com as suas relações de doutrina, não é? E nós podemos dizer que ela é um dos pilares da nossa fé. O santuário terrestre e o santuário celestial teve uma função, o terrestre teve uma função importantíssima para o povo de Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos para adorar, Salmos 95, 6. Diz que nós somos criados para adorar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, não é? E o objetivo do santuário, o objetivo que Deus fez, que criou os homens, foi para que eles aprendessem a adorar. Quando Caim e Abel quando Adão e Eva foram criados lá no Éden, eles adoravam a Deus face a face. Deus andava presente ali no meio do jardim, e quando eles queriam alguma coisa, eles se relacionavam com Deus, né? Quando Deus queria alguma coisa de Adão e Eva, eles conversavam, eles interagiam. E essa era a forma de adoração antes do pecado lá no Éden, né? O sistema de adoração antes do pecado era diretamente com Deus. Infelizmente, o pecado entrou na humanidade, né? Vamos já chegar lá. Então, aí veio o sistema de adoração agora, depois do pecado, passou para os patriarcas. De Sete, filho de Adão, esse sistema de adoração foi até Noé. Como era que era o sistema de adoração? Tinha santuário nessa época? Não, né? Como era o sistema de adoração? Como era que fazia o sacrifício? Que apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Como era que eram feitos? Levantava-se altares, fazia os sacrifícios de animais, não era assim? Levantava-se altares, faziam sacrifício de animais.
Irmãos, depois desse período patriarcal, que foi de Sete até Noé, que era a população antediluviana, né? Era sistema sacrificial, né? Levantava-se os altares, fazia o sacrifício dos animais. O que é que diz lá em Romanos 6:23? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tudo isso apontava para o Salvador, para o Messias, né? Interessante, né, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, olha, o plano da salvação, ele não foi instituído somente na cruz do Calvário. Vamos ver lá como foi que começou o plano da salvação. O plano da salvação começou lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Muito obrigado. Esse assunto do santuário é um assunto muito complexo, né? Então eu vou tentar passar para os irmãos a forma mais simples, né? Contextualizar aqui de uma forma onde todos possam aprender e a gente possa entender por que o santuário, né? Por que Deus instituiu o santuário. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Mas antes de eu encontrar aqui o versículo que fala aqui a fundação do... foi lá em Hebreus. Vamos só entender como era que era feito os sacrifícios antes da igreja patriarcal, né? Que foi de Abraão até Noé. Como era que foi feito o sacrifício? Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 7. Dizia assim, olha: E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu o seu semblante. Interessante, irmãos, quando a Bíblia diz assim, olha, atentou Deus para a oferta de Abel. O que quer dizer isso? Atentar quer dizer que Deus queimou a oferta de Abel. Todas as vezes quando acontecia o holocausto, Deus vinha lá em prova de que foi aceito o sacrifício. Deus mandava fogo do céu e aquela ovelha, ela era queimada, e é sinal que Deus aceitou o sacrifício. É por isso que aqui a Bíblia diz assim, olha, Deus atentou somente para a oferta de Abel, não é? E não atentou para a oferta de Caim. Por quê? Porque Abel foi mais fiel ao que Deus pediu, né? Abel foi mais obediente. Deus disse que era das melhores ovelhas, das primogênitas, sem mácula, e foi assim que Abel fez. Já Caim não. Caim achou que pelos frutos, os mais bonitos frutos, né, da sua lavoura, poderia agradar a Deus. Então ele não atentou para que o Deus falou. Ele simplesmente, em sinal de prepotência, de arrogância e de egoísmo, achou que Deus ia aceitar a oferta. Então aí foi uma prova da desobediência de Abel, né? De Caim, aliás. Lá em Gênesis 8, versículo 9, observem que Noé também fez sacrifício. Não existia santuário nessa época. Eu vou fazer aqui só um resumo, né? Como se fazia os sacrifícios, como era o sistema de adoração naquela época, né? Capítulo 8, versículo 20, diz assim, olha: E edificou, capítulo 8 de Gênesis, versículo 20, e edificou Noé
um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Vocês estão entendendo que aqui não existia santuário ainda, né? Não tinha santuário. Mas vamos ver lá em Gênesis 12. Gênesis 12. Doze, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que ele aparecera, né? Então, nós observamos que Abraão também, como quando recebeu a ordem do Senhor, edificou um altar e fez sacrifícios, né? E agora vamos entrar especificamente no santuário terrestre. Por que que Deus construiu o santuário terrestre? Vamos lá para Êxodo, capítulo 20, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Desta feita agora Moisés. Capítulo 25, versículo 8. Olha só. O povo de Deus estava sendo escravo por muitos séculos no Egito, e Deus ordenou a Moisés que o seu povo era para ser retirado. Deus atendeu às instruções, teve todo aquele processo de libertação. Deus ajudou a todo o povo de Israel a sair do Egito. Depois de 6 meses, Deus falou isso aqui, olha, depois de 6 meses que saiu do Egito, Deus disse assim, 25, versículo 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Qual era o propósito principal do santuário? Para que Deus pudesse habitar no meio de seu povo, para que o seu povo entendesse todo que aquele ritual de santuário era uma forma de evangelizar as outras nações, era uma forma do povo entender que viria o Messias, e o povo tinha que entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Lá em Romanos diz assim, olha, a alma que pecar, essa morrerá. Nós podemos entender que a criação do santuário no povo de Deus, no Antigo Testamento, é uma prova de misericórdia, irmãos. É uma prova de um grande amor. Porque a alma que pecasse, ela teria que morrer. Mas Deus criou esse plano, né, de todo o ritual do santuário, para que o seu povo pudesse entender que viria um Messias, né? Porque o plano da salvação, ele era todo estendido dentro do ritual do santuário. Mas tinha uma característica esse santuário, 25 lá no versículo 40 agora. Como era que deveria ser esse santuário? 25, versículo 40. Atenta, pois, Deus falando a Moisés, atenta, pois, que o façais conforme ao seu modelo que te foi mostrado lá no monte. Que modelo era esse? O modelo que estava lá no céu, né? Todos os detalhes foi informado. Interessante, meus irmãos, como foi que Moisés entendeu qual seria o local que o santuário era para ser construído durante a peregrinação? Quem sabe me dizer? Deus mandava uma nuvem branca, irmãos. A nuvem branca acompanhava o povo, né? O povo ia acompanhando no meio do deserto. Quando a nuvem branca parava, aí o povo, Moisés entendia que ali era o local que tinha que se instalar o santuário terrestre. Mas aquele santuário ficava ali por toda a eternidade, até Jesus voltar? Como era que o povo sabia que aquele santuário tinha que sair daquele lugar? Porque era um povo nômade, né? Ele não podia ficar muito tempo no lugar. Na realidade, o povo de Deus já era para ter entrado na Canaã celestial depois de 40 dias.
Mas o povo foi desobediente, irmãos. Durante toda a peregrinação no deserto, o povo era desobediente. O povo levantou altares para outros deuses, né? O povo reclamava das comidas que Deus mandava, o maná que vinha do céu, né? O povo reclamava do sofrimento, mas Deus providenciou tudo para que o povo pudesse chegar à nação. Então, quando a nuvem começava a se movimentar, já se sabia que aquele sistema do santuário, todos aqueles aparatos do santuário tinham que ser removido e tinha que ser colocado aonde a nuvem parasse, né? Hoje nós não vamos se inteirar sobre os detalhes dos móveis, dos utensílios do santuário. Nós vamos só falar um pouquinho o porquê do santuário, qual a importância na nossa vida espiritual, qual a importância que teve o santuário naquela época. Mas aí a gente fazendo um resumo aqui, voltando ao que eu ia falar no início, que antes, Adão e Eva, o sistema de adoração era diretamente a Deus, eles se relacionavam com Deus. Aí depois veio a igreja patriarcal, né? Que era a igreja de Sete, que era o filho de Adão, e foi até Noé. E era também o sistema de sacrifícios de animais, levantava-se altar sem sacrifício. Depois surgiu a terceira igreja, que é a igreja pós-diluviana, que foi de Sem, né, que era o filho de Noé, e foi até Abraão, esse sistema, né, de adoração. Era também o mesmo sistema de adoração que Noé tinha aprendido. Depois veio o quarto período, que foi a igreja judaica, né? Essa igreja judaica, meus irmãos, começou de Abraão e foi até a morte de Estevão, o sistema de adoração, né? Que era o mesmo sistema sacrificial, né? Levantava-se altares. Aliás, esse sistema de Abraão até Estevão foi dividido em 4 sistemas de adoração. 4 sistemas, entendam bem. O primeiro sistema foi Abraão, Isaac, Jacó e Josué, né? Esse sistema era feito de sacrifício de animais. Eu estou achando que eu estou indo muito rápido, né, irmãos? Mas vamos lá. Então a igreja judaica de Abraão, judaica, quando eu falo judaica, porque era o povo de Deus, o povo judeu, vem de judaico, né? Então vem de Abraão até José, lá no Egito, né? Até José lá no Egito. Era o sistema que fazia o sacrifício. Depois teve o período de Moisés, os dias de Moisés. Foi aí onde Deus, nós vimos aqui em 25:8, né? De Êxodo 25:8, que Deus disse assim: olha, Moisés tem que construir um tabernáculo, um santuário, né? Foi o segundo período. No terceiro período foi o templo de Salomão, né? Depois veio Juízes, né? Aí veio Samuel, aí veio lá o Antigo Testamento, veio Davi, né? Davi foi o segundo rei de Israel. Aí depois veio Salomão, e Deus atendeu o pedido de Davi, porque ele queria construir um templo, construiu o templo de Salomão. Os sacrifícios ainda permaneciam no santuário, só que desta feita tinha um templo para adoração, não é? Depois esse templo foi destruído. Aí veio o templo de Herodes, que era exatamente aquele templo que Jesus estava lá, que o discípulo: olha aqui, Senhor, que coisa magnífica. Aí o Senhor disse: tu está achando ele bonito, esse templo? Pois não vai ficar pedra sobre pedra. Daqui a 40 anos, Roma vai destruir isso aqui, não vai ficar nada. Não vai ficar nada, né? Então esse templo era considerado o templo de Herodes. O povo judeu ainda fazia os sacrifícios dentro do tabernáculo. Existia os sacrifícios do tabernáculo. Mas só parou aí. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Com a morte de Estevão, acabou-se todos os sacrifícios, né? Sacrifício de animais. Até o véu lá rasgou-se de cima a baixo com a morte de Jesus e acabou-se o sacrifício. Qual foi agora o sistema de adoração? Qual era o santuário que existia agora? Santuário celestial. Aonde era o sistema de adoração lá no céu? Qual era o local? Local santo, né? Era o local santo, né? Quando Jesus morreu, o santuário celestial, Jesus ressuscitou depois de 40 dias, ele foi para o local santo, né? Lá ele estava intercedendo diretamente pela igreja, a igreja primitiva,
aqueles que iam se convertendo, aqueles que se iam envolvidos no cristianismo, na pregação do evangelho. Então o povo recorria a Deus agora diretamente, né? Deus enviou o Santo Espírito para servir ali de orientador, né? De lembrar, de consolador, para que o povo pudesse ter um relacionamento com Deus. E depois veio a grande perseguição de Roma, né? Veio a Idade Média. E aonde era que estava a igreja na Idade Média? Hein? No deserto. Muito bem, irmã. No deserto. E esse povo no deserto, qual era o sistema de adoração? Era ritual? Era sacrifício de animais? Aonde era o sistema de adoração no deserto? Hein? Continuou no pátio, né? A profecia não tinha acabado ainda, né? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, não foi assim? E o santuário será purificado, não é? A igreja no deserto, acabou-se a Idade Média. Em 1831 começou a pregação de Guilherme Miller lá nos Estados Unidos. Aí o que foi que aconteceu em 1844? O local santo, Deus estava lá, Jesus estava no local santo e passou para onde agora? Para o Santíssimo. Aonde hoje está havendo o sistema de adoração do povo de Deus, onde é? Local Santíssimo. Vocês observam que o santuário nunca se acabou? Vocês observam que o propósito de Deus era estar sempre no meio do povo, do seu povo, não é? Então, irmãos, mas aí tem uma última igreja. Qual é essa igreja? A igreja triunfante, irmãos. E onde é que vai ser o sistema de adoração? Hein? O sistema de adoração vai sair lá do céu, né? Depois do milênio vai vir para cá com isso aqui tudo restaurado, né? E agora nós vamos adorar diretamente ao nosso Deus, aqui nessa terra restaurada, né? E isso, vai faltar o que era lá no Éden, exatamente, né? Antes do pecado, vai ser purificado, agora sem possibilidade mais de queda, né? Porque Deus já fechou a porta da graça, e Satanás já foi destruído totalmente, né? Aí nós entendemos como foi todo o processo de adoração. Aí eu gostaria que o irmão agora colocasse o slide, que a gente vai se aprofundar nesses detalhes, né? Com Cristo em seu santuário. É para cá, né, irmão, que eu aponto? Para onde? Para cá, né? Olha só. Um pilar da fé adventista é exatamente a doutrina do santuário celestial. Salmo 77, 13, né? Eu não estou vendo ali, irmão, o que é? Agora eu vou ver. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Olha só, irmãos, como é importante o santuário. O caminho de Deus está no santuário. É interessante que o santuário, nós vamos ver com detalhes todo o sistema de móveis do santuário. O santuário, ele tinha uma entrada, só tinha uma porta, né? E era o caminho da salvação, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, do encontro com Deus, né? Então, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Está entendendo, irmãos? O santuário que está lá no céu é o sentido de todo o processo, né, de purificação para a libertação do pecado do homem aqui na terra. Grande Conflito, página 488. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente. Sabe o que é acuradamente? Minuciosamente, com zelo, com cuidado, né? Com muita dedicação, acuradamente estes assuntos, e possam dar resposta a qualquer que ele peça, a razão da esperança que neles há. Aí ele continua dizendo, né? O santuário em tipos e símbolos. 25:8 nós lemos lá: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
através do santuário, o homem seria novamente unido com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós pecamos, há uma barreira, né, entre Deus e os homens. Mas aí existe a reconciliação, o arrependimento, né? O plano B de Deus, para que você entenda que o pecado faz muito mal a esse relacionamento. Hebreus 9:24, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém o mesmo céu, para que agora possa comparecer por nós perante a face de Deus. Olha só como é importante, né, irmãos? Deus, ele foi para o céu, para o santuário, primeiramente no local santo, depois de 1844 passou para o local santíssimo, porque esse santuário, ele é perfeito, né, para poder aceitar a nossa reconciliação com Deus. Um santuário na terra, outro no céu, são dois santuários, né? Não tinha beleza, nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isaías 53:2. Aí a gente vê no cinema, né, o homem mais lindo do mundo, né? Não vê? No cinema. Aí eu imagino aqui as feições de Cristo. A Bíblia está dizendo que ele não tinha nenhuma boa aparência, para que as pessoas pudessem ser atraídas por ele por algum outro motivo. Ele era simples, né? Não tinha aparência para que ele pudesse ser atraído, o qual nós desejássemos. Se nós observarmos o ritual do santuário, é uma coisa simples, mas tinha um significado grande para a nossa vida espiritual. Jesus Cristo era um homem simples, que não tinha aparência nenhuma, mas ele tem um significado para a nossa salvação tremenda. Aqui amanhã nós vamos ver um pouquinho sobre esse símbolo, né? Nele não havia engano ou propensão para o pecado, ele era sempre puro e imaculado, mesmo ao tornar sobre si nossa natureza pecaminosa. Ele tomou sobre si a natureza sem pecado, a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que não tinham sido tentados. Medicina e Salvação, página 81. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jó 32, 12, 32. O ser humano não foi criado para morrer, para errar, nem para carregar culpa. Um dos objetivos principais do santuário, meus irmãos, quando você levava o cordeiro com 1 ano de nascido, sem mácula, você ia sentir na pele, o pecado é muito maléfico para o ser humano. Você ia sentir muita tristeza, muito pesar, muita dor. Não era o propósito de Deus que o homem morresse, que errasse, que carregasse a culpa, mas somente desta forma é que nós estaríamos libertos da culpa, né? A cruz chama a atenção do pecador à solução desses problemas no plano da salvação. Tende, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20, né? Nós temos que ter segurança que, se nós adentrarmos no santuário celestial, Deus é bastante fiel para nos perdoar. Aqui está, né? Os três compartimentos. Irmão, eu esqueci de perguntar o horário. Posso continuar aqui? 8h30, né? Uns 20 minutinhos mais, né? Então aqui nós temos o pátio, né? O local santo. Quando Jesus ressuscitou, ele foi para o local santo. E ali o local santíssimo, onde ele está intercedendo por nós, exercendo o juízo investigativo. Todos nós sabemos, né? Então o ministério de Cristo no pátio foi exatamente o ministério na terra, né? Que durou do ano 4 a.C. até 31 depois de Cristo, né?
que foi o ministério de Jesus Cristo. Ele nasceu ali no ano 4, né, e morreu no ano 31 depois de Cristo, e nós chamamos esse período da justificação pela fé. Você iria... Os irmãos lembram o que é fé? Fé? Vamos lá, Hebreus 11. É importante a gente entender aqui a definição que a Bíblia nos dá de fé. Hebreus 11. Fé, versículo 1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Abel teve fé, Abraão teve fé, Moisés teve fé. Eles faziam um sacrifício para uma coisa que eles esperavam, que era o Messias, né? Então aqui está dizendo assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que se não vê, né? Interessante, né? Nós não vemos o Messias e nós esperamos o Messias, né? Por isso que isso quer dizer fé. E ali é por isso que se chama justificação pela fé. Pela fé nós conhecemos Jesus através da sua palavra, né? Nós somos justificados pelo seu sangue, pela sua justiça, né? Nós somos livres do pecado. A nossa culpa, né? A nossa culpa, ela é aliviada, é tirada da nossa vida, mas isso é o suficiente para nós estarmos prontos para receber Jesus no céu? Somente assim, olha, eu peço perdão pelos meus pecados, pronto, já foi resolvido o problema, é assim e eu continuo a minha vida da mesma forma? Não, né? Ô irmão, obrigado. Mas tem mais, né? Tá bom, obrigado, irmão. Então é preciso o quê? É preciso a santificação. O que é que diz lá em Hebreus? Sem a santificação, jamais veremos a Deus. Então é exatamente esse processo aqui, ó. O lugar santo, que é a santificação pela fé, foi do ano 31, né, até 1844, né? Ali o povo estava aprendendo a santificar-se, não é? Depois do local santo, vem o local santíssimo, que vai exatamente ao juízo e a 1944 até os nossos dias, até o fechamento da porta da graça, né? Que é exatamente a preparação para a glorificação. Fechou a porta da graça, né? Deus selou todos os santos, e aí nós estamos preparados para a glorificação, né? Vamos lá. Lá no pátio, às vezes chamado de metal de latão, apontava para a terra. A serpente de bronze, Cristo com os pés de bronze, né? Isso aqui é o local lá no pátio. Aqui é o sacrifício dos animais, a gente vai entrar em detalhes amanhã, né? Romanos 6, 4, 7, precisa haver um novo nascimento, salvo pela graça por meio da fé, né? Vamos ler lá, Romanos 6, 4 e 7. Romanos 6, 4, 7 e 8, diz assim o 4: de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Vocês entenderam aí? O processo aqui do novo nascimento, nós fomos para o batismo, nós fomos sepultados no batismo juntamente com Jesus. Ali nós nos levantamos, ressuscitamos simbolicamente para andar em novidade de vida, e nós somos salvos pela graça por meio da fé, né? Aí o versículo 7 diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado, né? Os nossos pecados foram mortos e agora nós somos justificados, nós vamos andar em novidade de vida. 8, ora, se já morremos com Cristo
cremos que também com ele viveremos. Aqui é a promessa da salvação, né? E o 9, aliás, o 11 diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Entenderam, irmãos? No batismo nós somos mortos para o pecado. Quando a gente levanta do batismo, nós somos nova criatura. Agora Cristo vai habitar na minha vida, o Espírito Santo vai nos dar força, né? E sabedoria para que as tentações não façam jus aos seus interesses. Aí o 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso? Se eu agora sou de Cristo, sou agora um servo de Deus, vivo em novidade de vida, a lei de Deus não vai ter mais domínio sobre mim, porque eu não estou em pecado, né? Então é por isso que é importante você levar uma vida santificada. Romanos 6,11 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecestes em suas concupiscências. Muito claro, né, irmãos? O pecado não tem que nos dominar. Sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Devemos consagrar-nos cada dia a Deus e crer que Cristo compreende e aceita o sacrifício, sem nos examinar para ver se temos aquele grau de sentimento que julgamos devido corresponder à nossa fé. Irmãos, nós temos que separar sentimentos de fé. Sentimentos é muito diferente de fé. Fé é aquele relacionamento que você tem com Deus. Fé é conhecimento. Fé é o estudo da palavra. Fé é a esperança que nós temos na vinda do nosso Salvador para nos resgatar deste mundo, né? E sentimentos é algo passageiro, é algo não sólido, é algo emocional. Não podemos confundir fé com sentimento. Está lá, ó, mente, caráter e personalidade, na página 537. 1 Coríntios 15:31 diz assim: olha, eu protesto que cada dia morro, né? Paulo falando lá a Coríntios, dizendo assim: olha, eu me esforço, eu faço todos os dias esse sepultamento, cada dia eu tenho que morrer, para que o pecado não tenha venço sobre mim. O novo nascimento é uma experiência rara nesta era do mundo. Esta é a razão pela qual há tanta perplexidade nas igrejas. Muitos mesmos que passam a levar o nome de Cristo não são santificados e santos. Foram batizados, não foram enterrados vivos, e o eu não morreu, e portanto não ressuscitaram para novidade de vida. Eu não sei que livro é esse, mas está lá, página 51, parágrafo 1. E depois eu digo para os irmãos que livro é esse. Vocês entenderam aqui? O novo nascimento é algo muito importante na nossa vida. O eu tem que ser destruído na nossa vida. As minhas vontades, as minhas tendências, né? Os meus desejos, ele tem que estar sobre o domínio do Santo Espírito de Deus. Porque Ele quer equilibrar nossas faculdades mentais, né? Ele quer fazer da nossa vida que a razão possa tomar de conta da minha vida, não as emoções, os sentimentos, os desejos. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prospera,
mas os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse era o propósito lá do santuário, né? No pátio, ia lá o pecador, confessava o pecado diante do sacerdote, levava o cordeirinho, fazia o sacrifício, ele via toda aquela dor do cordeiro, que apontava para o Messias, para alcançar a misericórdia, né? Romanos 4,17 diz assim: Deus chama as coisas que não são como já se fossem, né? Então, o plano da salvação está estendido a todos nós, né? Então nós temos que entender que esse plano foi Deus quem traçou para cada um de nós. Mensagem escolhida para 321 diz assim: logo que consintamos em renunciar ao pecado, reconhecendo nossa culpa, é removida a barreira entre a alma e o Salvador. Olha que coisa linda, né? A partir do momento que se fazia o ritual do santuário, né, o sacrifício, a culpa era removida, né? E a barreira que existia entre nós e o Salvador, né, já não existia mais. O padrão de Deus não é meramente um ato de justiça pelo qual Ele nos livra da condenação. Não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. Olha só, irmãos, não é só perdão, tem que se livrar do pecado. Esse é o propósito de Deus. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Davi tinha a verdadeira concepção do perdão ao orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10, né? Ali é... Eita, Você sabe isso aí? MDC, página 114. Devo ver isso aí. Depois eu digo para os irmãos esses livros. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vocês estão observando aqui que nós estamos só no pátio, né? Tudo isso aqui está acontecendo. Olha só que é biblicamente, isso é Novo Testamento. Acontecia lá no pátio isso, não é? Nessa época que João escreveu isso, já não existia mais isso, porque Cristo já fez todo esse trabalho para todos nós. E agora, nessa época aí, ele estava no pátio, lá no santuário celestial. O ministério de Cristo na terra: vida, morte e ressurreição, justificação pela fé, morte para o eu e o novo nascimento, o perdão, né? Isso foi lá o ministério de Cristo foi do ano 4 a.C. até o ano 31 depois de Cristo. Aí tem o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Aí tem os períodos. 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isso é o processo da santificação, né? 1 Pedro 1,8: ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, né? Então você vai até o trono de graça, que agora no santuário celestial nós não estamos vendo, mas Ele é bastante fiel para nos perdoar. Muitos cometem o erro de tentar definir detalhadamente os pontos sutis da distinção entre justificação e santificação. E ao fazê-lo trazem muito de suas ideias próprias e especulação, porque tentar ser mais minucioso do que a inspiração na questão vital da justificação pela fé. Comentário Bíblico Adventista, volume 6. Levítico 11:44 diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus,
Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Esse é o propósito do Senhor para a nossa vida, né? Olha o altar do incenso, o que é que simbolizava? Romanos 8,34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Eu antes quem ressuscitou dentre os mortos, antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Salmo 141, 2. Suba a minha oração perante a tua fé, como incenso. Olha só o altar de incenso, né? Santificação, santificados pela oração. Muito importante, irmãos. A nossa santificação, né? Ela precisa ter necessariamente uma vida de oração. Precisamos aprender a ter uma vida de oração, para que essa santificação que Deus propõe para cada um de nós, né, seja uma realidade na nossa vida. Eu não posso ter uma vida santificada por mim mesmo. Eu preciso morrer para o meu eu, ser uma nova criatura, andar em novidade de vida, me valer dos méritos de Cristo e pela fé eu vou andar em novidade de vida. Aí eu vou ser o quê? Eu vou ser um santuário de Deus para esse mundão que está nas trevas. Esse era o propósito de santuário lá no Antigo Testamento. E nós somos testemunhas vivas do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus agora habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, para que nós possamos saber o que Deus quer realmente para a nossa vida espiritual, né? O propósito de Deus é atrair aqueles para a salvação que não conhecem ainda, né? Aqui são a mesa dos pães da preposição, né? João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, né? Falando sobre os pães da preposição. Cristo é o provedor das bênçãos materiais e espirituais, né? Eu lembro, irmãos, o meu padrão de vida, né, antes de conhecer a igreja adventista, era um padrão de vida bem elevado, né? E quando eu decidi seguir a Cristo, o meu padrão desceu, mas eu não desanimei. O que foi que disse? Olha, o pão espiritual sempre Deus vai prover, irmãos. Nós temos que acreditar nisso, que a nossa fé tem que ser balizada de um Deus poderoso, que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz assim: eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Se eu tenho uma comunhão com Deus, se Deus sabe que eu procuro com zelo segui-lo, ser obediente a Ele, Deus é fiel para prover tudo aquilo que é para a minha necessidade e para a minha família. Não podemos ter desespero nisso. E não só as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais. Agora, uma coisa eu digo para os irmãos com toda certeza: as bênçãos da prosperidade material, isso aí eu acho meio difícil. Porque muitas vezes essas bênçãos da prosperidade material, a gente vai se acomodar e vai confiar mais nos bens desta terra, e a gente vai esquecer o mais importante: viver uma vida santificada ao lado do Senhor Jesus, né? O MDC, né? Amanhã eu vejo e trago para os irmãos. Mateus 4,4 assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aqui está fazendo uma alusão exatamente àqueles pães que ficaram lá na mesa da preposição, né? Que era do local santo, né? Santificai-vos pela palavra do Senhor. Olha só, João 17:17. Isso aqui, olha, mais outro processo. Olha, nós estamos falando aqui de comunhão com Deus, né? Através da fé, do conhecimento na sua palavra, através da oração, né? E através do estudo da palavra, ó, santificação pela palavra do Senhor, né? Muitas pessoas acham que santificação
é você andar de joelho na escadaria de uma igreja, né? É se automutilar, né? Fazer sacrifícios tremendos, né? Fazer greve de fome. Mas a santificação aqui está dizendo assim, olha, pela palavra de Deus, nós somos santificados. Aí vem um candelabro, né? Que é aquelas 7 luzes que tem lá no local do pátio. Depois a gente vai entrar em detalhes, mais especificamente, né? Eu estou só vendo as passagens bíblicas que falam exatamente sobre essa simbologia. João 8,2, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E se Cristo é o meu exemplo, eu tenho que ser um seguidor de Cristo. Lá em 1 João diz assim, olha, eu tenho que andar como Cristo andou, então eu também tenho que ser uma luz para essas pessoas, para eles verem em mim o reflexo do caráter do nosso Salvador, né? E eles possam entender que Jesus é a luz do mundo, e eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? Lá em Mateus 5,14 diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. Agora Jesus está falando para nós, né? Olha só, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,16, assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Estão entendendo aqui, meus irmãos, esse versículo como é super importante? O versículo 16 de Mateus 5, o propósito de Deus na vida dos seus seguidores é resplandecer a vossa luz aos homens. Para quê? Para que eles possam ver o meu testemunho. Olha só, as boas obras. E essas boas obras vai glorificar quem? Vai glorificar ao nosso Pai que estás no céu, não é? Nós podemos ver o que aconteceu com aquele senhor, né? Aquele médium que fazia aquelas operações mediúnicas, né? Ele se dizia ser um homem de Deus, não era assim? Mas as obras dele não glorificavam o nosso Deus que estás no céu. Tem que ser obras dignas de um bom testemunho, baseado na palavra de Deus. A origem do fogo, Levítico 9:24, tem alguns ali falando sobre o altar de sacrifício, o altar de incenso, né? Lâmpadas, o azeite e o fogo são símbolos do Espírito Santo, né? Quando Deus se manifestava ali com fogo, quer dizer que Deus aceitou verdadeiramente aquele sacrifício, né? E o azeite nós sabemos que é também um dos símbolos do Espírito Santo. Os filhos de Deus constituem um conjunto unido em Cristo, o qual apresenta sua cruz como centro de atração. Todos os que creem são um com Ele, né? Mensagem Escolhida, volume 3, página 21. Vejam só, olha, se apresentam né, com Cristo, sendo o centro da atenção, e todos vão crer no nosso Senhor Jesus. O lugar santo, né, onde os pães estavam constantemente no lugar santo e eram removidos de sábado a sábado. Olha que coisa interessante, irmãos, esse detalhe, né? Aqueles pãezinhos que estavam lá, na mesa da preposição, né? Todos os sábados eles eram trocados. Vocês entendem? Hoje, todos os sábados, a nossa vida ela é renovada, não é? A gente tem um encontro com Deus. A gente leva os nossos pecados para o Senhor, para que Ele possa perdoar os nossos pecados, e ali nós possamos ficar livres da culpa, né? A manutenção do altar de incenso e do candelabro era feita 2 vezes ao dia, na hora dos sacrifícios da manhã e da tarde, né?
Aí a manutenção do candelabro, das 7 luzes, né? Eles iam verificar o azeite, né? Que dava a luz, né? O Espírito Santo que conduzia a luz, né? A luz do seu povo, né? Para toda a terra. E ali, aquilo era removido 2 vezes. Os 2 sacrifícios que eram feitos no santuário da terra. Assim devem os lares cristãos ser luz para este mundo, né? O nosso grupinho aqui orou pelas famílias desta igreja. Irmãos, nós deveríamos estar estudando nas nossas famílias sobre este assunto que é de fundamental importância para a nossa família, para os nossos filhos, né? É por isso que está dizendo aqui, olha, Ellen White está falando, testemunho para a igreja. Esse assunto do santuário é de muita importância e traz luz para o mundo, e são os lares, as famílias cristãs que vai levar esses testemunhos. Manhã e noite devem deles acender a Deus orações como incenso suave e como orvalho matutino, suas misericórdias e bênção, né? Suas misericórdias e bênção descerão sobre os suplicantes. Testemunho para a igreja. Olha as bênçãos aí. Deus promete bênção, meus irmãos. Aí existe a síndrome do pátio, irmãos. Sabe qual é a síndrome do pátio? Parou? Opa! Síndrome do pátio. Ali o pátio, né? Justificação pela fé. Você simplesmente é um adventista só de nome, né? Você acha que tem fé em Jesus, você acha que Jesus vai fazer tudo por você, você pode continuar a sua vida, não tem novo nascimento, né? Você não tem zelo, você não obedece a Deus. É a síndrome do pátio. É só justificado pela fé. Deus lhe justificou, mas você tem que levar uma vida também no lugar santo, uma vida santificada, para que você possa se preparar para a glorificação. Entenderam, irmãos? Como é importante o ritual do santuário? Hebreus 12, 14, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito claro, irmãos. É muito importante nós estarmos em união. É muito importante a gente viver em irmandade. Porque a Bíblia diz, olha, se a gente não tiver paz com os irmãos e a santificação, ninguém verá a Deus. O ministério de Cristo no lugar santo do santuário celestial, de 31 até 1844, que é identificado como santificação, é resumido por três coisas importantes para a nossa vida espiritual. Olha só: oração, estudo da palavra e o testemunho. Cada uma completa a outra, irmãos. Observem, se você não tiver oração, se você for só um estudante da palavra, você não vai dar bom testemunho. Se você for só um homem de oração e você não estudar a palavra, você não vai dar bom testemunho. É uma coisa que se completa, irmãos. Você vai só testemunhar para as pessoas que é uma boa pessoa, que faz caridade, que vai para a igreja, mas se você não orar e não estudar a palavra, esse testemunho não vai surtir efeito, não vai ser luz para o mundo. É muito simples, né? Divindade apresentada, lá em Isaías 14, isso aí não tem muita importância não. Aí aqui é o local santo, né? E o local santíssimo, a gente vai ver amanhã com mais detalhes, mais uma vez sobre os locais santos. Pronto, isso aqui para a gente resumir e acabar. Ixi, irmão, eu passei do horário. Mas é super importante, irmãos, isso aqui, olha só. Como é que acontece todo o processo da salvação diante do santuário? Olha só,
Primeiro, o pecador, aqui bem, deixa eu apontar aqui. Aqui, irmão, ixi, meu filho foi voltar. Aqui, ó, o pecador. Imagina, acabou-se. Aqui o pecador, né? Ele vai, leva o cordeiro. Aí o sangue é derramado, é feito o sacrifício. Aí depois o sacerdote leva o sangue para o santuário, né? Aí qual é o processo agora? Voltando, né? Aí do santuário, escolhe-se os 2 bodes, né? Que é um bode para o Senhor e o bode Azazel. A sorte caiu no bode de Azazel. O outro bode, ele é sacrificado, né? Depois que é feito o sacrifício do bode que foi reservado ao Senhor, né? Esse sangue vai para o sumo sacerdote, ele é colocado no bode Azazel, e esse bode ele vai para o deserto, simbolizando exatamente Satanás lá no milênio, vai ficar lá no deserto, porque ele é o autor do pecado, né? Foi ele quem induz as pessoas a pecarem. Pois aqui aí no santuário se entra com o pecado, né? O pecado ele é banido aqui nesse outro processo, que esse processo aqui de baixo era feito uma vez por ano, viu, irmãos? Interessante. Esse processo da retirada do pecado era feito uma vez por ano no local santíssimo. Por incrível que pareça, meus irmãos, no dia 10 do 7º mês, eu nunca vou esquecer essa data. Sabe por quê, irmãos? Porque é exatamente no meu aniversário. Dia 10 do mês de julho. Só que o dia 10, o mês 7 era diferente do mês de julho, né? Então, esse processo aqui de baixo, né? Que fazia o sorteio do bode, era uma única vez, era o sumo sacerdote que fazia isso, né? Ele colocava o sangue do bode, que era para o Senhor Jesus, lá no santuário, né? Aí aqui o sacerdote levava esse sangue, e levava todos os pecados, colocava simbolicamente, ele colocava a mão nesse bode, que era o bode Azazel, e esse bode ele era solto no deserto, e lá ele morria, igual que vai acontecer no final do milênio, né? Quando o Senhor Jesus voltar. Irmãos, essa é a primeira parte. Amanhã nós vamos estudar detalhes sobre os móveis do santuário, né? Ali a tenda, a mesa do incenso, a pia da higienização dos sacerdotes, e a gente vai entender isso detalhes por detalhes, ok? Obrigado, boa noite pela presença dos irmãos. Vamos ficar de pé e fazer uma oração, que já está tarde, né? A gente se empolgou aqui, que esse assunto do santuário, irmãos, ele é muito importante, eu estou dando aqui só o supra-sumo, ele é muito profundo, cada detalhe, quando você se aprofunda, você vai ver coisas maravilhosas, que é tudo baseado na palavra do Senhor. Então vamos orar ao nosso Deus, pedir a proteção do Senhor e agradecer pela a luz que Ele nos deu. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó meu Senhor, pelo plano da redenção, traçado primeiramente lá no Éden, passado pelo santuário terrestre, e agora no santuário celestial. Muito obrigado, ó meu Senhor, por essa luz que Tu nos dá, nos leva para nossos lares, na proteção dos Teus santos anjos, e nos traz aqui, meu Senhor, para estudarmos mais um pouquinho sobre esse assunto de grande importância para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.